alguém aí, me deixa um oi aí para eu saber que já tem gente. Pamela, boa noite, isso mesmo. Quem chega da presença, presente, para saber que vocês estão aí, tá bom? E aí, tudo bem com vocês? Passaram bem do fim de semana, graças a Deus. Oi, Marci. Agora que eu vi aqui, você mandou um oi no WhatsApp. Oi, boa noite. Isso. Passaram bem, graças a Deus. Eu passei bem também, bem também, né? Que eu já imagino que vocês tenham passado bem também. Ah, eu fui pra roça esse final de semana, fui pra Ferros, Marte. Você tá em Mariana ainda? Fui pra Ferros assim, né? Pra roça mesmo, porque dentro da cidade a gente tá nem podendo entrar direito, né? Tem que usar máscara, a gente não pode nem andar na rua sem máscara, é a confusão toda. Então a gente só vai mal no supermercado e volta. Você tá em Ferros, que bom. Pois é, com essa confusão toda, não tá nem dando pra gente poder ficar encontrando os outros, né? Tô com saudade de um tanto de gente. Nossa Senhora, ai meu pai. Não, eu só tô indo pra lá também porque Xande tá ajudando um primo dele, meu marido tá ajudando um primo dele a mexer umas melhorias lá da roça, sabe? E aí ele indo, né? A gente tem que acompanhar o marido, né? Aí eu fui. Mas agora também fico atolada aqui para liberar meu serviço, meus estudos, gravar meus vídeos, tem que gravar vídeo para pôr no canal, tô atrasada com minhas gravações, e tem muita encomenda da Sonharte, pedido dos namorados, aí agora eu tenho que ralar dobrado, né? Porque lá na roça não pega internet direito, então não consigo liberar muitas coisas. E eu também, acaba que eu tiro para poder descansar mesmo, né? Do que levar serviço. E quando eu levo, eu acabo que eu nem faço nada. Ah, mas, pois é, nem vim me ver. Pois é, Fia. Nossa, só foi, na verdade, na gente que vai lá com o primo dele, compra o que precisa e volta. Aí dessa vez, para não ficar sozinha, eu acabei e fui com a esposa do primo dele lá. Mas foi bate e volta, nem para ficar na cidade mesmo. Mas enfim, bom, na aula de hoje, essa semana será produtiva em nome de Jesus. Márcia, minha filha, ela vai ter que ser produtiva, tipo assim, dobrada, porque quinta-feira é feriado. E de Corpus Christi. E aí a gente vai emendar na sexta. E na quinta eu vou. Ah, eu preciso conversar isso com vocês também. Quinta-feira, nossas aulas são dia de segunda e quinta, né? E na quinta-feira eu vou para Divinópolis, na casa dos meus avós, na verdade no sítio do meu avô, né? Minhas tias estão lá, é aniversário do meu pai na sexta-feira, e ele resolveu ir comemorar com a mãe dele, com minha avó. E aí nós vamos ir rabichando atrás deles, né? Mas vamos tomar todos os cuidados. Minha mãe até ligou para minha tia esse final de semana para saber se não tinha problema a gente ir por causa desse negócio do corona, né? Meus avós idosos e tudo mais, mas a gente vai tomar todos os cuidados igual eles já estão tendo lá. Vamos chegar, a roupa da viagem já tira, já coloca na roupa suja, toma um banho e álcool e máscara e vamos, né? Mas todo cuidado é pouco, né? Então, na quinta-feira, como eu devo ir de manhã, mas eu vou direto para a roça. E aí eu não vou ter internet muito boa. Lá também funciona muito mal. Então eu não vou conseguir reproduzir a aula de quinta com vocês, tá bom? E aí a gente vai encaixar ela depois. Depois eu vou até passar uma programaçãozinha nas próximas aulas, o que que eu vou substituir com a aula gravada, que a gente estava com duas aulas pendentes, uma que não deu ao vivo, deu um bizil, a outra que eu pedi folga porque eu estava no workshop da Sonharte, e da quinta agora. E aí, uma dessas aulas eu vou substituir com a aula gravada e mando o link para vocês, que é a aula investindo na prática, que na hora que vocês tiverem dúvida, na hora que for investir, vocês vão lá rever o vídeo, tudo bonitinho, que no dia que eu fui investir na prática ao vivo pelo Banco Inter, não deu, porque estava fechado, o mercado estava fechado, eu não sabia que o Banco Inter não deixava agendar assim, e aí eu vou gravar essa aula para vocês. Mas aí é isso. Então, quinta-feira, feriado, nós não vamos ter aula ao vivo, tá bom?
É isso. Na aula de hoje, o que eu programei aqui? Eu imagino que essa aula não vai demorar, vai ser uma aula bem rapidinha, bem dinâmica, bem rápida, para não agarrar muito tempo de vocês. Algumas pessoas já me mandaram mensagem falando que não vai conseguir estar aqui ao vivo, né? Então, não quero agarrar, porque quanto mais rápido essas pessoas depois assistirem gravadas, melhor, né? O importante é que vocês não fiquem sem assistir as aulas, gente, tá bom? Eu já falei, Márcia, que entrou depois, que tem que rever as aulas iniciais. Uma das dicas que eu dei um dia para as meninas aqui é que quando você vai entrar para ver a aula, né? O link dela abre no YouTube, tem uma engrenagemzinha assim no vídeo do YouTube que você consegue acelerar o vídeo, a velocidade do vídeo. Não sei se vocês fazem isso, eu faço muito isso nos vídeos que eu quero ver, que às vezes são maiores, eu acelero o vídeo e aí você consegue assistir ele com mais rápido, né? Menor tempo. Então, se precisar de rever alguma aula, ou para quem vai pegar aulas lá do início e rever, né? Então, acelera o vídeo e você consegue ver mais rápido, tá bom? Mas não deixem de assistir, porque eu quero a dúvida de vocês e a gente vai continuar mantendo esse contato aí, tá bom? Eu estou programando, na verdade, hoje eu tentei agendar com uma educadora financeira colega minha, que ela já fez uma live comigo no Instagram e a gente gravou um vídeo aqui para o canal também, que ela é especialista educadora financeira, o foco dela é finanças em família. Família, filhos, né, orçamento doméstico, a finanças voltada para o doméstico, para a família. E eu tentei agendar com ela hoje, mas ela falou que tinha compromisso na igreja hoje, que dia de segunda para ela não dá. Aí, uma dessas aulas que a gente vai repor, a minha intenção é trazer ela para poder falar de finanças em família. E as meninas aí que são mães, já tinham até comentado com elas, que ela dá muitas dicas de finanças para filhos, questão da mesada e tudo mais. Ela também tem um canal no YouTube, então quem ainda não conhece ela, eu quero trazer para vocês conhecerem ela aqui. Aí uma dessas aulas eu vou repor com vocês com ela. E só que a aula dela teria que ser numa terça-feira, porque dia de segunda e quinta, que é né, os nossos horários fixos, ela tem compromisso. Aí eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, avisando, então, que pode ser na próxima terça-feira, a gente já pode agendar com ela, tá bom? Aí vai ser na terça-feira o nosso horário de 20 horas mesmo, mas na terça. E daquele mesmo esquema, quem não puder ver ao vivo, vê gravado depois. Mas, enfim, vamos começar aqui, que eu preparei hoje. Não, eu já coloquei aí no tema da aula, que eu vou começar com uma revisão, que a Renata, que é uma das alunas aqui, né, me pediu para revisar sobre a comparação dos títulos, né? Sobre a comparação dos títulos. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui, relembrar, porque já tem uma aula que eu falei disso. Aí ela pediu para poder dar uma revisão, né? Claro que vocês podem. Peraí, deixa eu só ajeitar meu tripé. Claro que vocês podem ir lá e rever a aula, porque foi uma aula que eu fiz no quadro, que Xande ficou segurando o telefone. Para mim, foi uma comédia a aula, tá, Márcia? Depois você assiste essa aula lá. Então, foi na aula que eu fiz no quadro, com canetinha e tudo mais, explicando, mas na hora que você vê eu explicando, beleza, Kézia, entendi, mas na hora que você vai lá para o aplicativo da corretora e abre lá e vê os títulos, bate aquela dúvida, né? Então, vou voltar nisso aqui um pouquinho rapidinho. E aí, nós vamos comentar também um pouquinho sobre taxa Selic. Uma das meninas, a Flávia, me mandou um vídeo que a Natália Arcuri até postou hoje de tarde. Aí ela, Kézia, o que você acha? Então, eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho em relação à taxa Selic. E depois eu vou conversar com vocês sobre esse CDB aí que está rolando aí, de 5% de CDI, começar a investir a partir de R$ 1. Eu vou mostrar para vocês aqui também. Então, gente, eu vou falando e se tiver dúvida, vocês vão escrevendo aí, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece na comparação dos títulos? A gente tem o título, que eu usei de exemplo lá aquele dia. Um pré-fixado 2026 e um IPCA mais 2026. E aí vem aquela dúvida, qual que é o melhor, Kézia? Depende, vamos analisar. As taxas mudam todos os dias. Então, pode ser que o Tesouro Pré-fixado hoje pode estar melhor do que o IPCA mais 2026, no mês de junho. Mas no mês de julho, quando você for investir de novo,
As taxas do IPCA 2026 pode estar melhor do que a do pré-fixado. Então, a intenção é o quê? Educar vocês, fazer essa transformação no sentido de vocês entenderem como que vai analisar, porque toda vez que vocês forem investir, vocês vão ter que fazer uma análise diferente, porque as taxas são diferentes. Não existe um padrão. E não é só porque você começou a investir no pré-fixado 2026 que você vai ter que investir nele pro resto da vida. Não. Você fez um investimento nele, analisou no próximo vez, quando você for investir de novo, e a taxa dele não tá tão bacana, o IPCA mais está ganhando dele, bota no IPCA mais. Aí, no outro mês, analisou de novo. Então, você pode colocar aonde a taxa estiver melhor para você te favorecendo ali naquele mês. Entendeu? Não significa que você colocou no IPCA do mais 2026 e que todo mês você tem que colocar lá, não. Tá? Então, essa primeira coisa é essa análise. Então, a intenção é que vocês sejam independentes, que vocês aprendam a fazer as suas análises para não depender de ninguém, não depender de mim, não depender de ninguém. Vocês vão conseguir fazer essas análises. É claro que sempre surge dúvida, a gente volta nos vídeos, no canal, isso e aquilo. Agora, vocês têm esse material aqui, que depois eu ia até falar com vocês, né? A gente está chegando aí no final do nosso projeto, e que eu tinha disponibilizado mais alguns dias para vocês. E aí, como entrou gente depois, e como vocês também, muita gente perdeu, alguma de vocês perderam aula e tem que rever a aula, então eu vou colocar esse projeto aqui liberado para vocês até um ano. Então, vocês vão ter acesso a essas aulas um ano para frente ainda, tá bom? E o que vai acontecer? Durante esse um ano que vocês vão ter acesso, todas essas aulas que já aconteceram, sempre que surgir um tema novo, um investimento, alguma situação nova que tenha a ver com tudo que a gente conversou aqui, eu vou estar atualizando algumas aulas para vocês, tá bom? Então, isso aí é um upgrade, um bônus de upgrade que eu resolvi dar aí para vocês e deixar esse conteúdo salvo para vocês com acesso na plataforma durante aí os próximos 365 dias para vocês poderem analisar. Quando tiver dúvida, pode voltar e aí pode deixar a dúvida nos comentários lá na plataforma, que eu vou ajudar a responder e tudo mais, tá bom? Então, o que acontece? Pré-fixado 2026, IPCA mais 2026. Esse é o exemplo que eu estou usando agora. Por quê? Esses títulos vão sumir daqui a uns anos. Daqui a um tempo, esses títulos não vão existir mais. Entendeu? Por quê? O pré-fixado 2026 vai sair de linha, você não vai conseguir investir nele mais, mas o que você já investiu vai ficar lá guardadinho, bonitinho. E provavelmente vai entrar o pré-fixado 2028, porque o título ele tem esse limite lá que o Tesouro Nacional coloca. Então, o IPCA mais 2026, daqui a um tempo vai sumir. Não vai existir ele mais. E vai existir o IPCA mais 2028, por exemplo, 2029, por exemplo. Entendeu? Então, isso é uma dúvida de muita gente tem também quando o título some, mas não significa que o que você já investiu já era, não, tá lá guardadinho. Mas geralmente 2 anos antes do título vencer, por causa até mesmo do imposto de renda, né, que é no máximo ali 2 anos, o Tesouro Nacional vai lá e coloca outro título, né, uma dívida nova para ele. Então, o que acontece? O que a gente precisa entender nesse caso aqui? Você vai, no início, gente, se precisar, pegue um caderninho e escreva no papel para fazer isso aqui que eu faço. Até a cabecinha de vocês olharem, analisarem e já imaginar o que pode ser bom, o que pode ser ruim, né? Mas o bom é que a gente anote. O que acontece? Ó, meu trem saiu, peraí. Então, o que acontece aqui nessa situação? Vocês precisam ficar atentas. Os dados. Você precisa ter os dados. Antes de você analisar, quais dados que você precisa saber? Principalmente o IPCA. Quanto que está valendo o IPCA nos últimos 12 meses? Eu peguei aqui hoje o IPCA dos últimos 12 meses, 3,30%. E é bacana também você analisar a taxa Selic. A taxa Selic está em quantos por cento? Eu coloquei aqui 2,90, que é a taxa Selic over, que nós conversamos já em outras aulas. A taxa Selic meta 3%, a over 2,90%, e por aí vai. Então, daqui uns dias vai ter reunião do Copom e a taxa Selic pode ser outra. Ela não é fixa, ela vai mudar constantemente, tá bom?
beleza? Então, é interessante que você tenha esses dados. Você precisa saber quanto que é o IPCA, principalmente, né? Então, no pré-fixado 2026, eu olhei ali hoje no Tesouro Direto, eu olhei aqui hoje e a taxa dele. Boa noite, Thaís. Tá perdoada. Depois você pega a aula e assiste o inicinho aqui. A gente só bateu um papo aqui antes, tá bom? A gente está fazendo a comparação, uma revisão na comparação dos títulos. Na hora que vocês forem escolher o que, que é melhor ali, vocês precisam saber essas informações aqui. Então, o pré-fixado 2026, 6,34%, que é a taxa dele hoje que eu abri e vi lá no Tesouro Direto. A primeira taxa, a taxa de hoje. Cada dia essa taxa pode alterar, né? Essa taxa do prefixado vai alterar. A taxa que você comprou é fixa. Você comprou aquela taxa de 6,34 hoje, ela é fixa, mas a taxa que você comprou vai ser fixa, porque você vai levar ela até o final do vencimento. Mas a taxa do título, ela vai variar todos os dias, entendeu? Então, peraí, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. Não vai ficar pitando aqui na nossa cabeça. Beleza. Então, hoje eu fui e olhei. Então, vocês precisam fazer o quê? Entrar dentro do site do Tesouro Direto ou entrar dentro de algum site que vai te dar essa informação. O mais seguro é o site do Tesouro Direto, né? Ou dentro do Status Invest, que lá eu vejo, mas eu gosto de sempre estar olhando também, a maioria das vezes, no site do Tesouro Direto. Então, hoje fechou essa taxa de 6,36%. E o IPCA mais 2026, ele não é uma taxa fixa mais uma variável do IPCA? Hoje a taxa do IPCA mais 2026 está 2,72%, a taxa fixa dele. Mais o IPCA, que vai variar, mas eu olhei hoje para fazer essa análise. Você olha no dia que você está fazendo a análise, né? Para ter uma projeção, porque isso não é fixo. Esse IPCA vai ser quando tiver lá em 2026, se você resgatar lá em 2026, essa taxa do IPCA vai estar valendo, é o que tiver em 2026, na hora do resgate. Se você resgatar em 2022, vai ser o IPCA que estiver valendo na data do resgate em 2022. Então, aqui é só para você ter uma projeção, tá? Então, nós olhamos ali, nos últimos 12 meses, o IPCA mais foi 3,30%. O que isso significa, Kézia? Significa que eu tenho uma rentabilidade nominal. O que é rentabilidade nominal? Aquela rentabilidade cheia, né? Sem desconto da inflação. Eu tenho uma rentabilidade nominal de 6,02%, mais ou menos, não é mesmo? E lá no pré-fixado eu tenho uma taxa nominal de 6,34%. Olhando assim, a grosso modo, o Tesouro Pré-fixado, na data de hoje, está com a rentabilidade maior do que o do Tesouro IPCA mais 2026, se fosse o caso. Entendeu? Então, coloque assim uma caixinha, escreve o título X e o título Y, que você quer comparar. Aí você vai e pega a taxa nominal do prefixado, a taxa fixa do IPCA, analisa quanto que está a inflação, soma o IPCA, a inflação, mais a taxa fixa do IPCA mais 2026, ou o que for da época. E aí você vai ter uma rentabilidade nominal para você começar a enxergar o que, que pode estar compensando ali, tá bom? Boa noite, Polly. Seja bem-vinda. Então, a gente está fazendo uma revisão da aula da comparação dos títulos que a Renata tinha me pedido na última aula e não deu tempo, porque senão a aula ia ficar extensa demais, tá? Então, pegou a rentabilidade nominal do prefixado, pegou a rentabilidade nominal do IPCA+, e aí você vê ali mais ou menos quanto que é a diferença. Então, nesse caso aqui, o prefixado está com a taxa maior, uma rentabilidade nominal maior do que do IPCA mais 2026, para você tomar a decisão de fazer o investimento hoje, nesse caso. Mas aí, o que a gente precisa analisar? Então, está dando um 0,32%, 0,32 a mais no pré-fixado do que no IPCA, certo? Só que, vamos achar a nossa rentabilidade real agora no pré-fixado. Você vai pegar a taxa nominal, que é a 6,34%, e subtrair da inflação, que você vai achar a sua taxa, sua rentabilidade real.
Então, sua rentabilidade real aqui no pré-fixado 2026, na data de hoje, está dando 3,04%. E sua rentabilidade real no 2026, IPCA mais 2026, é aquela taxa fixa quando você já compra. Então, você já compra o IPCA mais sabendo a sua rentabilidade real, que é aquela taxa fixa que vai sempre render acima da inflação, que nesse caso aqui é 2,72. Então, se a gente for reduzir aqui do prefixado, da inflação, ele dá uma rentabilidade real maior do que o IPCA+. Mas, aí que vem um dos pulos do gato, que você tem que entender quando você for fazer essa análise para você chegar a alguma conclusão, tá bom? Qual que é essa análise? É o seguinte, se o IPCA aumentar, o que vai acontecer? Aqui no IPCA mais 2026, se a inflação aumentar mais do que isso que está simulando aqui hoje, se ela aumentar para 4%, 4,5%, 3,90%, a sua rentabilidade real sempre vai ser, você tem ela garantida de 2,72%. Agora, no pré-fixado, você comprou essa taxa de 6,34, fixa já. Então, se o IPCA subir, se a inflação subir para 4%, o que vai acontecer? Sua rentabilidade real vai diminuir. Se o IPCA subir mais um pouquinho, você não tem a garantia que essa rentabilidade real que você está comprando hoje de 3,04% vai permanecer. Não, porque você comprou a taxa de 6,34% fixa. E se você for subtrair do IPCA que estiver aumentando na época, a sua rentabilidade real pode chegar a ser menor do que a rentabilidade real do IPCA mais 2026, que já é 2,72. É garantido. Entendeu? Então, isso é muito peculiar da época da taxa que você tem que analisar, quando você for comprar aquele título. Tá bom? Então, Kézia, então hoje, se eu fosse fazer um aporte hoje, eu aportaria no prefixado 2026, beleza. Mês que vem, eu preciso analisar essa rentabilidade aqui de novo para saber se está dando muita diferença ou não. Porque às vezes a rentabilidade real aqui do IPCA já está maior do que o prefixado poderia me dar. Então, eu vou aportar no IPCA do que no prefixado. Entendeu? Então, é essa maturidade que vocês precisam começar a ter para poder fazer a análise para saber o que é melhor ou não para vocês naquele momento. E ir fazendo essa diversificação, entendeu? Tudo tranquilo. E aí, a gente tem aqui o exemplo do IPCA mais 2035, que a Renata tinha comentado. Então, é sempre bom você pegar títulos de anos próximos para você comparar. Igual eu peguei aqui, 2026 com 2026, para eu poder ter uma noção. Porque se eu pegar um 2026 com 2035, o que acontece? São anos muito distintos, entendeu? Então, a rentabilidade vai ser bem diferente. Quanto maior o título, quanto mais tarde o título vencer, maior vai ser a rentabilidade. Quanto mais próximo o ano do título para vencer, a rentabilidade vai ser menor, entendeu? Isso é fato. Então, se você tem um título e quando você tem um título que tem um ano menor, né? O 2026, por exemplo, vai render, teoricamente, menos do que o IPCA 2035. A questão aqui é qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Entendeu? Seu objetivo é médio prazo? Então, não adianta o IPCA mais 2035 estar com a rentabilidade maior, sendo que você precisa do dinheiro antes. Apesar de que você pode tirar o dinheiro antes, sim, fazendo o esqueminha da marcação a mercado. Analisando lá no gráfico o momento que você sabe que se você vender antes, você não vai estar perdendo dinheiro. Então, tem uma aula dessa, onde eu explico. Lá dentro do Tesouro Direto, quando você compra, fica lá o preço teórico e o preço real. E aí você vai analisar os tesouros pré-fixado e IPCA. Se você vender antes, você pode vender ele, você pode ter um lucro maior do que a taxa que você contratou ou não, né? Ou pode estar negativo. Então, é por isso que a gente precisa
analisar. E é aos poucos que vocês forem fazendo esses investimentos e estudando, toda vez que vocês entrarem e analisar isso, a cabeça vai começando a ficar familiarizada com isso, é que vocês vão pegando essas manhas. Entendeu? Você pode sim comprar um IPCA mais 2035, que tiver com uma taxa fixa boa, e se precisar de vender antes, né, a uma taxa ali menor, você consegue uma rentabilidade maior do que a que você contratou no vencimento. Então, o IPCA mais 2035, eu peguei ele hoje, só para a gente simular. Olha a taxa fixa dele, 4,08%. Então, você vai ter ali uma rentabilidade real, né, já descontando a inflação, o IPCA, de 4,08%. Então, hoje, o IPCA 2035, a rentabilidade nominal dele, que é o IPCA mais o 4,08%, que é 7,38%. Então, essa é a rentabilidade nominal do IPCA 2035 hoje. Né? Então, ele, quando está com taxas, o IPCA 2035, quando ele está com taxas acima de 4%, 4,5%, batendo quase 4,96%, quase 5%, é uma taxa bem bacana para a gente poder comprar, tá bom? Então, é isso aqui que a gente tem que olhar. Márcia perguntou aqui a questão de como olhar a tendência. Deve ser da inflação que você está falando, né? Então, é por isso que eu coloquei ali a Selic, debaixo ali dos dados. Por quê? A Selic e o IPCA, elas vão andando juntinha. A taxa Selic é a taxa mãe da economia, que ela é manipulada para poder controlar a nossa inflação, né? Então, por que a taxa Selic está diminuindo? Porque a inflação está diminuindo porque o consumo diminuiu nesse período de pandemia. Então, para a gente investir nos títulos aí pré-fixados IPCA, a gente tem que entender, começar a analisar um pouquinho do que está acontecendo no mercado, isso é importante, né? Então, por que a taxa de juros está baixando? Porque a inflação está baixando. Né? Então, por que a inflação está baixando? Porque o consumo das pessoas diminuíram um pouco. Né? Então, não faz sentido. Aí, o que eles fazem com a taxa Selic? Diminui a taxa de juros para estimular o consumo. Né? Então, essa inflação ela pode aumentar nos próximos meses, porque o mercado as lojas vão começar a abrir, e aí o consumo pode voltar a aumentar, né? Dependendo da nossa taxa de desemprego também. Se a taxa de desemprego começar a crescer muito, pode ser que o consumo diminua um pouco também, porque mais gente desempregada é menos gente com renda e menos consumo. Então, o que ele faz? Ele diminui a taxa de juros para estimular esse consumo. Se o consumo começa a aumentar demais, o que acontece? A inflação começa a subir. Se a inflação começa a subir, para controlar a inflação, eles vão lá e aumentam a taxa de juros também. Entendeu? A inflação está diminuindo, o consumo está diminuindo, eles abaixam a taxa de juros para poder estimular. Teoricamente, abaixar a taxa de juros é fazer com que as coisas fiquem mais baratas, para as pessoas poderem voltar a comprar ou comprar mais, né? Mas nem sempre é assim que funciona. Porque o governo está diminuindo a taxa Selic, a taxa de juros, para estimular o consumo, né? Para estimular o consumo, mas muitas das vezes, por exemplo, os bancos mesmo, às vezes não repassam essa baixa da taxa de juros, né? Então, o ideal é que essa redução da taxa de juros vai chegando no consumidor, para o preço das coisas ficarem mais baratas, para a gente voltar a consumir mais. A gente voltando a consumir mais, a tendência é que a inflação aumente, ou seja, o IPCA pode aumentar, né? Então, é essa questão de consumo que vai gerar isso aí. Então, na verdade, tudo é mercado. A gente não olha o mundo do investimento isolado, não. A gente olha essa macroeconomia aí, dessa tendência do IPCA tá subindo ou descendo. Daqui uns dias tem votação do Copom da taxa Selic de novo. Então, vamos ver se a taxa Selic diminuir, né? É porque a inflação está diminuindo. Se a taxa Selic começar a subir, é porque a inflação vai começar a subir também. Tem uma aula
uma das aulas lá, introdutórias, eu falei bastante sobre isso também, sabe? Essa questão do IPCA e da taxa Selic, entendeu? Então, essa inflação pode subir, esse IPCA vai subir quando o consumo voltar a subir. Então, vocês vão ver aí o mercado. Na hora que começar a falar, você vê no rádio, você vê nisso, você vê no Instagram, a galera falando. E como que a gente vai ver? Eu gosto de acompanhar o IPCA dos últimos 12 meses no O IPCA nos últimos 12 meses, você vai ver, eu gosto de ver ele no aplicativo que chama App Renda Fixa. Então lá é que eu sei, quer dizer, mas onde que eu vou saber quanto que está valendo o IPCA? Você precisa achar ele em algum lugar. E você sempre vai analisar ali os últimos 12 meses, né? Porque para frente a gente não tem noção. Tem uma projeção, né, que o Copom faz, mas a gente não tem certeza de nada. Então, é o app Renda Fixa. Eu já falei dele aqui com vocês. App Renda Fixa. Tá bom. O app Renda Fixa, ele é um porquinho e ele você encontra lá o valor do IPCA mais, ou do IPCA mais, do IPCA. Então, antes de comprar o título, dá uma olhadinha quanto que tá valendo o IPCA ali para você saber mais ou menos ter essa maturidade, essa noção, entendeu? Então, a gente precisa analisar aí um pouquinho do mercado. Se tiver mais dúvidas sobre isso, pode deixar aí que a gente vai respondendo. E a outra coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte: uma de vocês, a Flávia, me mandou um vídeo aí que ela viu mais cedo da Natália Arcuri, que a Nath postou falando que um dos piores investimentos. Ah, esqueci o nome do vídeo. Um dos piores investimentos. E ela fala assim, né? Para chamar atenção: Tesouro Selic está no meio. E aí, o que acontece? O povo começa a desesperar. Depois eu fui lá ler os comentários do vídeo dela, fui lá ler o comentário do vídeo dela, aí todo mundo desesperado, né? Porque o povo, assim, apavora. Eu sei que não é o caso de vocês, porque aqui vocês estão meninas bonitinhas aprendendo, né? O que acontece, gente? Isso é um cenário que a gente não precisa preocupar mais. Isso, eu acabei de falar isso com vocês. Enquanto tiver essa baixa de consumo, a inflação controlada aí, a Selic vai diminuir, porque o governo quer estimular consumo. Como que ele estimula consumo? Reduzindo a taxa de juros. Então, enquanto nesse próximo ano aí, até a gente voltar a engatinhar de novo, a tendência é que essa taxa Selic diminua mais. E isso não é um cenário novo no Brasil mais. Entendeu? Então, a gente tem que acostumar com essa taxa baixa. E é por isso que vocês estão aqui. Por quê? Vocês precisam entender a base para começar a entender lá na frente o topo. Para começar a entender mais sobre renda variável, é importante que vocês entendam sobre taxa Selic e a inflação, porque isso interfere nas empresas, no resultado das empresas lá na Bolsa de Valores, para na hora que a gente começar a investir nisso. Então, se a taxa Selic diminuiu, o juros está baixo, o que vai acontecer? As empresas ficam com empréstimos mais baratos. Então, é para estimular o consumo tanto das pessoas físicas, das famílias, quanto das empresas. Então, por isso que a bolsa começa a subir, quando a taxa de juros começa a cair, porque as empresas têm uma perspectiva de elas ficam com uma dívida mais barata e elas conseguem pegar empréstimos mais baratos para poder reinvestir no negócio delas e elas crescerem e fazer um lucro maior depois. Então, não é bobagem a gente estar aqui estudando isso. Estudando renda fixa, estudando IPCA, estudando taxa Selic. Porque se vocês pularem esse passo, na hora que chegar lá na frente, vocês vão na manada, vão no que o povo está falando. E a intenção não é essa, é que vocês saibam fazer suas próprias análises. Entendeu? Então é importante a gente fazer isso, é aprender isso, tá? Então, o que acontece? A taxa Selic vai abaixar, vai cair mais, pode cair mais. E tá tudo bem, não tem problema ela cair. Para nós, como consumidores, isso é ótimo. E para nós, como investidores, é ligar a anteninha. E o que isso significa?
Vamos estudar mais para poder diversificar a carteira e buscar investimentos inteligentes. Mas, desde o início, a concepção do tesouro. Concepção foi ótima, né? A concepção do Tesouro Selic é para reserva de emergência. Para um dinheiro que você pode tirar a qualquer momento e precisa ficar seguro. Porque o lugar mais seguro no Brasil hoje é Tesouro Selic, né? A gente vê aí que existe alguns CDBs que rendem mais do que ele, mas tem gente que não quer saber de colocar num CDB que rende mais, porque prefere a segurança que o Tesouro Nacional dá para ela. Então, foi isso um dos comentários que eu li lá no vídeo da Nath, que uma pessoa falou assim: Tesouro Selic ainda continua a melhor opção para reserva de emergência, porque é o mais seguro. É doido quem deixa o dinheiro no CDB de banco pequeno. Então, tipo assim, tem gente que abre mão de uma rentabilidade de meio, de 0,4, 0,3% a mais e prefere deixar na taxa Selic, no Tesouro Selic. E tá tudo bem. Então, taxa Selic caiu. Beleza, você vai dormir normalmente. O dinheiro que está no Tesouro Selic vai diminuir a rentabilidade? Vai, mas o seu objetivo no Tesouro Selic é ganhar rentabilidade alta? Não, é segurança. Então, morreu Maria. Então, não esquenta a cabeça com taxa Selic caindo, entendeu? Porque o dinheiro que tiver. Agora, se você tiver com dinheiro no Tesouro Selic, que é dinheiro que é para render mais, aí é investimento burro mesmo. É um investimento que não vale a pena. Ali é só liquidez e segurança, só isso. No mais, é diversificar a carteira. É buscar um LDB, LDB foi ótimo, né? Uma LCI maior, com rentabilidade maior, um CDB, um Tesouro PCA, um pré-fixado, ações, fundos imobiliários. O dinheiro no Tesouro Selic vai ficar ali, só que é reserva e seguro, entendeu? O resto é destrinchar ele por aí. Tá bom? Então não precisa esquentar a cabeça. Então o que que eu acho? Eu acho é isso. Então lá no vídeo, eu até trouxe aqui para vocês rapidinho antes de começar, eu coloquei aqui o exemplo que a Nath deu, que ela simulou R$ 100 na poupança em um ano e simulou R$ 100 no Tesouro Selic em um ano. E aí, o que ela fez? Primeiro, ela falou que, assim, é só para comprovar que Tesouro Selic, mesmo com a taxa Selic caindo, ele sempre vai render mais que a poupança. Isso é fato. Porque o Tesouro Selic rende 100% da taxa Selic, a poupança rende 70%. Então, Zé Fininho, né? E aí, qual que é a mentalidade que ela quis trazer aqui no vídeo dela? Ela simulou R$ 100, que poderia ser simular R$ 500, R$ 1.000, o que fosse. A mesma coisa. R$ 100 na poupança em um ano ia ter uma rentabilidade de 3,68%. Quem colocou, isso não é daqui para frente, não, é para trás. Quem colocou dinheiro na poupança em maio do ano passado e estava com o dinheiro até maio desse ano, porque provavelmente ela gravou esse vídeo em maio, foi essa rentabilidade que teve. Então, é o que já aconteceu. Então, em um ano na poupança, rendeu 3,68%. Tá? E R$ 100 no Tesouro Selic em um ano rendeu 4,18%. Kézia, mas é pouco. É pouco, mas a questão é o seguinte: isso em reais equivale a R$ 103,68. E o Tesouro Selic, R$ 104,18. Ah, mas deu pouco, acho que deu 50 centavos, né? A mais. Mas a mentalidade é a seguinte: 103,68 menos 104,18. 50 centavos. Deu 50 centavos a mais no Tesouro Selic. Ah, isso aqui eu acho que é rentabilidade líquida. Tá? Já descontando o Tesouro Selic, já descontando o imposto de renda. Então, o Tesouro Selic, já descontando o imposto de renda, ainda vai render mais do que a poupança. Tá? Então, o que acontece? Qual que é a moral da história aqui? Que para a reserva de emergência tá tudo tranquilo ainda. O objetivo é segurança e não rentabilidade. Tá bom? Agora, se tem dinheiro no Tesouro Selic a mais do que é para ser sua segurança, aí não é investimento inteligente. Aí a gente tem que alocar ele em algum lugar. A não ser que você deixou lá só para poder pensar no que você vai fazer.
e depois colocar o dinheiro em outro lugar, entendeu? Aí tranquilo. Mas qual que é o pensamento de riqueza, como diz ela, que a gente tem que ter nessa situação? É 50 centavos a mais, porque o exemplo aqui foi com R$ 100, entendeu? Então, não interessa o valor que for simulação, o que você precisa entender? Que o Tesouro Selic rendeu 13% a mais que a poupança. O que significa isso? Então, pensa no seu salário ter um aumento, ou na sua receita, né? Ter um aumento de 13% a mais. Quantas vezes maior do que a inflação? Geralmente o salário reajusta ali na inflação. Na inflação é 3%, 4%. Então, quase 3 vezes a mais do que a inflação, seu dinheiro vai estar sendo ajustado ali no Tesouro Selic em relação à poupança. Entendeu? Então, pensa no percentual. Esses 50 centavos é quantos por cento a mais, né? Então, é isso que a gente precisa entender aqui. É 13% a mais. Então, o Tesouro Selic ali é dinheiro para reserva de emergência, um dinheiro que você, às vezes não é só reserva de emergência, mas é um dinheiro que você vai usar daqui a 3 meses, 2 meses, já tem um dinheiro que tem um destino próprio dele, e você não vai conseguir fazer dinheiro com aquele dinheiro, entendeu? É só para ter segurança. Então, tranquilo. Entendeu? Então, não precisa esquentar a cabeça com taxa Selic diminuir. Ok? E outra coisa, travou aqui para mim. Travou, Poli? Vocês me falam aí. Ai, meu Deus do céu, internet minha. Vou falar um negócio com você, tá bom? Nossa, deixa eu tomar uma água aqui enquanto isso. Agora, eu vou mostrar para vocês o banco que eu recebi vi essa reportagem. Uma pessoa me mandou, na verdade, né? O povo fica vendo lá as reportagens e fica só enviando para mim para eu poder analisar se é bom ou ruim. Vocês me falam isso e voltou a transmissão. Eu recebi essa notícia aqui, ó. Banco Digital lança CDB com rentabilidade de 110% do CDI e liquidez diária. O que vocês acham disso, hein? Aí eu fui ler a reportagem, né? E aí, na reportagem, eu vi que. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui no grupo que tá garrado. Então, eu recebi aí, o pessoal ficou me mandando aí, Kézia, analisa isso aí se é verdade, tal, fala com a gente, eu gravo um vídeo, uma coisa qualquer desse tipo, né? Então, galera, eu fui investigar. E sim, é verdade, um banco digital que lança CDB com rentabilidade de 110% do CDI e liquidez diária. E o mínimo para investir lá é de R$ 1, entendeu? Então, é uma oportunidade muito bacana também. Apesar de não precisar de ser a partir de R$ 100, igual no Banco Inter, por exemplo, você consegue uma rentabilidade de 10% a mais, tá? Então, esse produto é do Banco Sofisa Direto, que chama. É um banco bastante conhecido. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Não sei se vocês já ouviram falar que voltou, Polly. Eu tô falando aqui, mas eu não sei. E aí, eu recebi aí, e o Banco Sofisa é um banco já conhecido há bastante dias, é ótimo, há bastante tempo já, tá? Não é um banco coisa não. E E eles falaram na reportagem assim, a reportagem do Valor Invest, né? Em momentos de instabilidade como o que vivemos, os investidores acabam preferindo ativos mais líquidos, né? Ou seja, fáceis de resgatar caso precisa do dinheiro. Pensando nisso, o Banco Sofisa lançou essa semana um CDB com liquidez diária. O cliente pode tirar a qualquer momento o recurso, que paga 110% do CDI.
Então, já melhorou aí para a gente, né? A aplicação do CDB pode ser feita diretamente no aplicativo Serasa Direto ou pelo site. O mínimo é apenas de R$ 1 e não tem prazo mínimo ou limite de permanência do produto. Para quem ainda não é cliente do banco, é preciso acessar o site ou baixar o aplicativo, tá bom? Então, como todo CDB, tem a garantia do FGC nesse aplicativo, nesse CDB deles lá também. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito, que se caso a instituição financeira tenha algum problema financeiro ou quebre, qualquer coisa do tipo, o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante até R$ 250.000 por cliente, por banco, né? Então, ele consegue aí garantir a segurança desse dinheiro, tá bom? Então, o Banco Sofisa é um novo banco que eu quero trazer aqui para vocês estudarem junto comigo. Hoje eu fiz a minha conta nele, que eu não tinha conta, eu já tinha visto muita gente investindo através dele. É uma plataforma de investimentos também, mas lá você. Aí eu vou compartilhar outra tela com vocês aqui. Lá vocês também conseguem fazer pagamentos. É um banco que está ficando bem completinho, que o pessoal tem gostado muito e é interessante a gente estudar, porque a gente não tem que ficar preso só em uma coisa, né? Não é porque eu falei que o Banco Inter é bacana, é bom, é isso, é aquilo, que a gente tem que ficar presa nele. Não, jamais. Né? Então, a gente tem que analisar as coisas que forem aparecendo no mercado. E a minha intenção é essa aqui, de mostrar isso para vocês, né? O que está sendo atualizado aí. Então, o Banco Sofisa, aqui, olha, vocês vão entrar no site sofisadireto.com.br. Então, tem como colocar aqui, ó, seja um Sofisa, aqui está a propaganda do CDB, ó, com liquidez diária, uma forma rentável. Abra sua conta. Então, o que é que vocês podem fazer? Quem também tiver interesse de baixar o aplicativo da Sofisa e fizer a conta lá, eu, por exemplo, o que eu vou fazer? O meu dinheiro que está no CDB do Banco Inter, 100% lá do CDI, eu vou dividir ele. Eu vou pegar metade do dinheiro que está no CDB do Banco Inter e vou transferir lá para o Sofisa, 110% agora, para eu poder fazer esse teste lá, tá bom? Então, não precisa ser migrar toda de uma vez, é só uma sugestão, é só uma opinião. Eu abri minha conta, só que eu preciso finalizar ela. Eu abri pelo site, preciso finalizar ela pelo aplicativo. Eu ia até mostrar para vocês, mas meu celular tá tão cheio que eu não consegui baixar o aplicativo. Ele só fica aguardando download e eu não consigo baixar. Assim que eu conseguir baixar o aplicativo e eu entrar com a minha conta, validar a minha conta, eu vou gravar um vídeo, vou gravar a tela do aplicativo aqui no celular e mando para vocês verem e darem uma olhada, tá bom? Então, fica a dica aí do Banco Sofisa, um CDB de 110% do CDI, que foi lançado agora e o pessoal está caindo para dentro. Então, você só vai vir aqui, olha, seja Sofisa direto, cadastre-se para abrir uma conta. Então, nome, CPF, celular, tal. E aí, abrir minha conta. E o próximo passo vai gerar um QR Code para você finalizar a abertura da conta pelo aplicativo, tá bom? Então, eu só fiz direto, melhor investimento, ideal para quem que deseja investir e economizar. E o que eu achei bacana neles lá também? Que tem essa rota financeira, olha. Então, tem o Rota Financeira. O que é a Rota Financeira? Cria objetivos, planeje e realize. A Rota Financeira do Sofisa Direto sugere uma carteira de investimento para ajudar você a investir com inteligência. Então, dentro do aplicativo deles, nesse Sofisa, nessa Rota Financeira, te ajuda a criar uma carteira de investimento. Olha que bacana. Então, pode ser, na hora que eu entrar dentro do meu aplicativo, eu vou achar esse Rota Financeira lá e vou ver o que eu acho dele e comento com vocês também, tá bom? Então, lá também é tudo, tá? Até então, né? Tá dando para ver aqui, ó. Conta corrente completa, né? Com tarifa zero. E portfólio de investimento, lá também vai ter outros CDBs, LCIs, LCAs, fundos, Tesouro Selic, debêntures, por aí vai. Então, igual eu falei com vocês, não precisa ficar preso a uma corretora só, um banco só. Você pode ter pelo menos um, dois ou três, por quê? Os investimentos que tiver aqui no Sofisa não vão ser os mesmos que está no Banco Inter. Então, você pode fazer aquela comparação de uma das últimas aulas que a gente fez, que eu comparei com vocês a rentabilidade da LCI com o CDB. Então, vocês conseguem comparar em mais de um banco. Né? Então, tem recarga simplificada, transfira dinheiro para a sua conta por TED, tem um cartão, não é um cartão de crédito, mas sim um cartão para movimentar a conta.
né? Então, não tem cartão de crédito, mas tem saque especial do Sofisa direto, quando o seu dinheiro acaba, a partir de R$ 2,99 ao mês. Então, tem taxa de saque. Então, os benefícios, assim, tem alguns que são bons e outros nem tantos, que o Banco Inter é melhor. Então, a rota financeira, cá, como ela é um investimento para você? Organize seus objetivos. Então, o novo objetivo é o lar, é um carro, é férias, é estudos. E aí ele vai te ajudar a traçar uma carteira personalizada. É um robô que sugere uma carteira pensada exclusiva para você. Então, aqui, ó, organize seus objetivos, a carteira personalizada, olha, ele vai te indicar, né? Mais ou menos ali, toma cuidado para poder ver se está ali dentro do seu perfil de investidor, se é conservador ou não, né? Então, o Banco Sofisa, cara, 59 anos de traição é ótimo, né? Tradição, então não é um banco muito novo, não. Já é um banco que está há bastante anos no mercado, tá? Então, fica aí a sugestão para vocês investigarem aí o Banco Sofisa. Investigarem aí o Banco Sofisa, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, nós revisamos a comparação dos títulos, para poder lá fazer o esqueminha de como que você vai analisar qual taxa que está melhor para você investir naquele momento. E aí nós conversamos um pouquinho sobre a taxa Selic, que despencou, e isso não vai ser uma novidade para a gente mais, por causa da questão do estimular consumo, a taxa de juros vai cair. Então, na hora que o consumo voltar, o IPCA aumentar, a taxa Selic vai aumentar, porque a taxa de juros, para controlar uma inflação alta, a taxa de juros alta, para poder desestimular consumo. Então, é assim que vai funcionar no mercado. Então, a gente revisou um pouquinho sobre isso e a gente também conversou sobre o Tesouro Direto. Essa questão da Selic caindo, né? A questão do Tesouro Direto, Tesouro Selic, continua sendo uma boa opção para reserva de emergência. Um dinheiro que você não sabe onde vai colocar, mas que tá tudo bem. Agora, se é um dinheiro que você não vai precisar dele agora, não deixa no Tesouro Selic. Aí realmente é um investimento bom. E, para finalizar, a gente comentou sobre o Banco Sofisa, que abriu agora, essa semana, um CDB de liquidez diária de 110% do CDI. Então, fica a sugestão aí para vocês analisarem um pouquinho. Quem tiver interesse também, abre lá a conta. Eu abri minha conta, vou finalizar amanhã e mostro para vocês o aplicativo. Flávia, boa noite, chegou, foi mal. Pois é, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então, 9 horas, nossa aula de hoje. Vamos fechar a aula de hoje com 1 hora de aula, sem ser 1h20, 1h15, 1h30, tá bom? Flávia, pega o link na hora que eu encerrar aqui e assiste a aula gravada, tá bom, gente? Eu comentei sobre aquele vídeo que você me mandou da Nath, fiz a minha percepção ali do vídeo, então volta, não deixe de assistir a aula, tá bom? Eu vou encerrar a aula de hoje, Thaís, farei isso. Isso mesmo, Thaís. Então, pode dar uma olhada lá no Banco Sofisa e tem essa opção, igual eu falei com vocês, tá bom? Então é isso. Então, uma boa noite para vocês. Um beijo, um bom descanso, tá bom? E eu vou mandar lá para vocês que eu falei no início, para quem chegou depois, na quinta-feira é feriado, eu vou viajar e aí a gente vai remarcar essa aula de novo, tá bom? Na aula da quinta-feira. Ou eu vou gravar uma aula, que eu tô com uma listinha aqui para poder gravar a aula para vocês e disponibilizar na plataforma, tá bom? E uma das aulas que a gente vai repor, onde eu vou trazer a educadora financeira que vai conversar com você sobre finanças de família, finanças de filhos, tá? E ainda tem o bônus que eu vou trazer o Daniel para conversar com a gente sobre um pouquinho de ações, tá? Então, beijos, tricoteiras. Isso mesmo, Thais. Oh, meu Deus do céu. Essa tricotando finanças aqui que esquece de chamar vocês de tricoteira. Muito obrigada, beijos. Uma boa noite. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.